Funk Brasil, entrevista Jonathan Costa. Jonathan, onde você nasceu? Onde você foi criado? E qual a sua religião? Cara, eu nasci aqui no Rio de Janeiro. Morei uma boa parte da minha vida na Zona Oeste. Ainda moro lá. Comecei morando em Jacarepaguá, depois eu fui pro Recreio dos Bandeirantes, parti pra Vargem Grande e me mantenho até hoje no Recreio dos Bandeirantes. Às vezes oscilo entre Barra, que eu sou bem assim, cismou, a gente muda de lugar. E sua religião? Cara, minha religião... Bom, minha vida, meus pais são evangélicos, né? Meu pai é muito evangélico, minha mãe também. Eu fui criado dentro da igreja evangélica, só que com o tempo eu fui meio que discordando da doutrina de algumas igrejas. E aí eu sou evangélico, porém eu criei meu próprio método de fé, que é espalhar amor, espalhar alegria, entender que às vezes Deus usa o impossível para dar o recado, porque tem muita gente que acha que quando a gente quer receber uma notícia boa, ainda mais de algo que é do universo, a gente acha que vem até a gente. Não vem até a gente. Elas simplesmente mostram sinais aonde a gente tem que estar prontos para receber. Então eu comecei a criar meu próprio estilo de religião, mas totalmente baseado no evangelho. Eu acredito em Deus, acredito em Jesus, e é isso que eu levo para minha vida. Boa. Você crescendo, o que você ouvia? Quais são suas influências musicais? Tu vai rir. Beethoven, minha mãe botava pra escutar Beethoven, música clássica, umas paradas assim muito, muito loucas quando eu era criança. E hoje em dia eu cresci escutando de tudo. Eu não tenho, muita gente acha, Jonathan, porque é você só escuta funk 24 horas. Não, pelo contrário, eu escuto todo tipo de música, sabe, cara? Eu não sou, escuto só funk, escuto só hip hop, música eletrônica. Não, eu escuto de tudo, cara. Eu não tenho essa. Eu acredito muito no sentido da música boa. Quando a música é boa, nosso pé começa a mexer, o corpo começa a balançar, a gente começa a rir, acha algo engraçado. Às vezes tem coisa que a gente nem entende o que está sendo falada, mas a gente está rindo, porque a batida é contagiante, a voz tem harmonia e a gente vai embora. E tinha black music, alguma coisa assim, você ouvia? Tinha, cara, eu escutava muito, porque, pra quem não sabe, meu pai é o Rômulo Costa, minha mãe é a Verônica Costa, meu pai é o fundador da equipe Furacão 2000. Minha mãe fez uma boa parte da estrada dela ao lado do meu pai, rompendo diversas barreiras nos anos 2000. E eu escutava muito nos churrascos de casa o Black Soul Music, da onde surgiu. Meu pai arriscava os passinhos dele, porque meu pai era puta sério, meu pai era sagaz. Ainda, né? Então, a gente acabava escutando sim um pouco de tudo, mas a gente não se limitava, não. Um pouquinho de tudo. E como que o funk bateu pra você? Cara, o funk bateu pra mim desde o primeiro dia que eu nasci, né? Porque a bolsa da minha mãe estourou, ela tava apresentando um baile funk. Se eu não me engano, foi o Boêmio de Irajá que ela tava apresentando. Ela tava à frente do baile, comandando as galeras, que naquela época eram galeras. E aí a bolsa estourou. Quando a bolsa estourou, foi a gritaria no baile. Meu pai pegou pelo colo, e a galera saindo, aplaudindo, uma parada bem legal. E aí eu nasci. E com o tempo eu fui, assim, em casa. Eu sempre falo que os meus maiores heróis sempre foram meus pais, assim. Eu sempre fiquei muito admirado com a garra deles, com a persistência deles, com a visão, né? Porque a visão é isso, todo mundo achar que é impossível e você vê o possível naquilo dali. E o mais louco você consegue com o tempo tornar real. E eu fui me apaixonando, até que em casa a minha diversão passou a ser outra, minha moeda de troca. Porque lá em casa meus pais sempre foram muito rígidos em questão de estudo. Pra você ter uma ideia, minha irmã mora em Los Angeles, fala 5 línguas, faz um curso totalmente diferente, não quis partir para a área musical. Faz curso de ciência política, economia, minha irmã é toda nerdzona. E você é o primeiro do funk? Eu fui o primeiro que quis. E assim, meus pais sofreram muito, né, João? Assim, quem trabalha com entretenimento sabe que hoje a gente está em alta, amanhã a gente pode estar em baixa, às vezes oscila muito, a gente tem que amar e tem que acreditar muito. Então, meus pais me botaram muito a fogo em vários momentos, de escolhe outra coisa, faz outra coisa, vai ser advogado, vai tentar uma carreira para juiz, vai tentar um outro tipo de carreira, e eu sempre persistindo naquilo, porque minha diversão era ir pro estúdio da Furacão, ver minha mãe fazendo a rádio, ver meu pai fazendo TV, e o que mais me encantava era os novos talentos, a galera que vinha. Desculpa, isso a gente tá falando de que época? Que ano? Tá falando de 1996, 95... E aí eu fui crescendo. Me conta mais dessa estrutura da Furacão. O que a Furacão tinha nessa época? A Furacão 2000 ela começou com os equipamentos de som dela, que meu pai tinha. E aí depois, quando eu nasci, a gente já tinha um galpão meio velho, meio rústico, abandonado.
E ali era a base da Furacão, onde guardava as caixas de som, onde fazia o encontro com os representantes de galera. E por incrível que pareça, eu tenho muita memória dessa época do que talvez você me perguntasse de coisa de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, sabe? Sim. Isso marcou muito minha vida e a gente era muito família. A Furacão sempre foi família. Eu acho que por isso que a Furacão continua com essa história até hoje, porque ninguém era ali só um representante, só um MC, eram todos uma família, a gente cuidava do outro, na rua era tipo time, se as pessoas falassem mal da Furacão, falassem mal do funk, aquela pessoa que trabalhava ou aquela pessoa que só curtia, defendia como pra ela, aquilo dali que estavam falando era pra ela, e a Furacão foi crescendo. Esse galpão hoje possui, se eu não me engano, são 6 estúdios de música. Existem até hoje. Existem até hoje. São 4 estúdios de TV, fora uma série de ilhas de edição, de som, de vídeo. Tem as salas de reunião. Hoje virou uma mega estrutura. Sim. E você foi apresentador, cara, eu fui, do programa? Porque pouca gente sabe. Eu comecei cantando com 7 anos. Gravei a música com 6 anos. Começou com a brincadeira. Eu ficava pelos estúdios da Furacão. Qual foi a música? Era de segunda a sexta, esporro na escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. Dance, potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Isso foi um sucesso, você tinha 7 anos. 7 anos, a gente rodou o Brasil todo. Na verdade, eu gravei minha primeira música. Essa música eu gravei quando eu tinha 6 e ela explodiu com 7. Mas a minha primeira música era uma montagenzinha que eu só ficava repetindo. Eu sou o Jonathan da nova geração. Eu sou o Jonathan da nova geração. E isso, alastrou. O produtor na época era o Denis, que era o chefe dos estúdios lá da Furacão. Aí tinha um Batata, tinha um Mancha, tinha um Pokémon, era uma equipe assim gigante, a galera era muito fora de caixa e eu ficava apaixonado em ver o pessoal produzindo, meus pais direcionando a galera, como era feito, como tinha que fazer, o que a gente ia atingir. E só que lá em casa, voltando ao assunto de casa, era prioritário estudo. Era prioritário regras básicas, arrumar cama. Sacou? Só podia fazer alguma coisa se tivesse com... Minha mãe tinha um checklist, que a gente chamava, que a gente chama até hoje, que a gente brinca, que são os 10 itens para eu poder fazer. Eu tinha que sair de casa, tinha que fazer dever de casa, papapá. Depois de tudo aquilo, eu podia escolher um hobby. Aí eu tinha minha irmã mais nova, tinha um tio meu, que é um tio mais novo, mas ele era meio irmão, era criado com a gente, ele ia jogar bola, eu pedia para ir para Furacão. Eu esperava um segurança, um motorista, quando ia na brecha de voltar em casa pra almoçar, fazer alguma coisa e ter que buscar eles, eu falava, não, vou. Era o seu hobby. Era o meu hobby. Aí eu ficava fascinado com aquilo, com a criatividade das pessoas. Perguntava a meus pais, nossa pai, nossa mãe, por que tem gente na escola que, graças a Deus, meus pais sempre tiveram uma boa condição de eu poder estudar num bom colégio, de eu poder ter uma educação acima da média, né? Que hoje em dia, infelizmente, o nosso meio educacional é muito básico, e até menos do que o básico, infelizmente. E meus pais sempre cuidaram disso em relação a eu e minha irmã e todo mundo de casa, sempre bateram muito nessas coisas, tanto que minha mãe é conhecida como Mãe Loura pelo fato dos conselhos dela, pelo fato dela sempre direcionar a galera para uma faculdade, sempre mostrar que a educação é o caminho, é o conhecimento, é a liberdade. E eu ficava muito intrigado, porque na época o funk ele chocou muita gente, porque o funk ele nasceu das periferias, das favelas, das comunidades, e ele vinha tratando uma realidade onde as pessoas muitas vezes queriam esquecer. Então quando ele vinha, ele dominava o asfalto porque era a voz do povo, irmão. Tava no asfalto também, tava em tudo que é lugar, não adiantava tampar o sol com a peneira. Então às vezes as pessoas tomavam aquilo como choque, porque é um crescimento real, intenso e desordenado. Quando vem, alastra, irmão. Você não sabe de onde está vindo, quem comandou, como é que foi feito, como é que para, como é que continua. Tem aquelas pessoas isoladas que vêm trazendo a sua realidade. E a Furacão, ela vinha com papel de quê? Ela pegava aquela música e transformava. Às vezes vinha com palavrão, às vezes vinha com uma coisa muito forte, muito violenta. E ela falava, não, vamos fazer uma versão que surgiu as versões light. Vamos fazer uma versão light, não precisa ser assim. E aí a pessoa ia crescendo e aquilo foi me encantando, não tinha como não me encantar. E eu perguntava muito, pai, mãe, por que as pessoas olham pra gente e dizem, olha, o funkeiro, e olham virando o rosto? Por que tem de errado ser funkeiro? Aí minha mãe sempre falou, meu filho, hoje eles viram a cara, amanhã eles vão curtir a gente. E não é, cara, eu tô falando eu tenho 26 anos, eu tô falando de 16 anos atrás, 18 anos atrás, 19 anos atrás, onde meu pai falava, peraí que você ainda vai ver a gente tocando na novela, hein? A gente ria em casa. E hoje o funk tá aí, tocando no mundo todo.
Então, assim, a gente tem que bater palma, sim. Meus pais tiveram erros e acertos, comum de qualquer ser humano, comum de qualquer pessoa que está nesse tempo persistindo. Mas eles tiveram uma grande contribuição no funk, porque eles deixaram muito de construir um patrimônio deles para investir num programa de rádio. Porque muita gente não sabe, mas a Furacão pagava. Sempre pagou, como uma igreja. A gente não recebia um salário para estar ali com a Furacão 2000. Pelo contrário, a gente tinha que pagar e tinha que ainda dar o patrocínio que entrava. Só que a gente insistia no movimento, insistia na ideia, no conceito que é o funk. E isso abriu muitas portas. E ali, cara, eu fui me apaixonando. E com 7 anos eu fui proibido de cantar. Quando eu tinha 7 anos, o juizado achou que eu não cumpria minhas obrigações, sendo que eu falava esporro na escola, eu sempre fui um bom aluno. Porém, eu sempre fui muito questionador de tudo. Eu sempre fui o chato do... Por que isso? Por que aquilo? Mas por que? Eu sempre fui... Então aí a brincadeira sempre foi essa, de esporro na escola, porque eu perguntava muito. E aí eu fui proibido de cantar. Eu tive que parar de cantar e aquilo... Eu fiquei muito mal na época. E eu descobri novos amores. Foi quando eu comecei a brincar em casa de apresentar programa de TV, programa de rádio. E aí, com os meus 12 anos, eu voltei a substituir nos programas da Furacão 2000. Eu entrava como substituto. Uma coisa 8 nos programas à tarde, né? Que tinha um horário que eu podia apresentar. Eu comecei a fazer na rádio. Mas de supetão. Ficava do lado aqui, cutucando meu pai. Meu pai, tá aqui ele! Meu filhão! Eu já entrava, já falava um monte de coisa. E aí fui tomando meu espaço. Sim. Fui aprendendo mais. Fui me ouvindo, fui me assistindo, fui vendo o que eu errava, o que eu acertava. E aí eu tive meus próprios mentores pessoais, que um grande salve ao Luciano Huck, ao Marcos Mion, a galera assim que me ajudou muito a expandir meu vocabulário, a minha presença quanto à apresentação, quanto a ser radialista. E aí eu fui aprendendo e, meu irmão, é cachaça, a gente vai amando aquilo e vai indo embora. Porque eu acho que o segredo da vida é esse, né, João? Quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente fica imbatível. A gente, irmão, fica aquela coisa diferenciada. Por quê? Porque a gente não tá ali, dinheiro é bom, traz conforto, mas a gente faz o que a gente acredita. A gente faz aquilo que dá brilho nos nossos olhos. Então não tem essa. E aí foi embora. E depois de tudo isso, depois de eu ficar até meus 19 anos, 20 anos, ouvindo que eu era o herdeiro do trono, tipo Game of Thrones, bagulho doido. Aí eu era o herdeiro do trono. E tinha essa pressão? Você sentia essa pressão? Cara, não dos meus pais, que meus pais nunca quiseram que eu trabalhasse com isso. Meus pais queriam que eu procurasse outras áreas. Mas a galera de fora sempre encontrava. É contigo, vambora, é você, não tem jeito. Só que eu nunca levei como pressão, eu sempre levei aquilo como, caraca, vou me preparar pra isso, porque é isso que eu quero. Independente de vocês falarem ou não, eu sempre quis isso, entendeu? Sim. E aí, cara, com 19 anos eu falei, não, eu não quero, pra ser herdeiro, você tem que querer que seus pais saiam de campo. Ou que eles se aposentem ou que eles morram. Eu não quero nem isso, de nenhum nem outro. Eu decidi sair de herdeiro para construir meu próprio patrimônio, meu próprio reino. Foi quando eu montei o John Baile e tô hoje pelo Brasil inteiro aí, já tem uns 2, 3 anos, levando funk do jeito que eu gosto, um funk sem bandeira, porque realmente começa a existir aquela coisa que era antigo de não tocar a música de um. Eu não vou tocar a música do João que tá editado com o João, eu não vou tocar a música do Jonathan porque tá editado com o Jonathan. Peraí. O cara que tá assistindo a gente, a pessoa que tá ali dançando, ela não quer saber de quem é a música, se tá editada com quem. O cara quer dançar. Sim. Se a música for boa, vambora. E aí é isso que eu trago hoje no John Baile. Eu faço as minhas versões, mas eu abraço o que eu acredito, o que eu gosto, independente de estar com A, B, C, D. Eu não quero saber dessa questão. Eu quero saber de levar alegria pra galera, de tirar um sorriso, fazer a pessoa esquecer aquele problema, encorajar a pessoa, mostrar que, nosso funk leva muita alegria, nosso funk é diferenciado, que funkeiro sabe sim falar um português correto, que funkeiro é estudado sim, que funkeiro tem todas as opções assim como qualquer outra pessoa, que muita gente ainda julga, ainda acha que funkeiro vai vir aqui cheio de estamparia de marca e é isso. Não é isso, a gente pode ser o que a gente quiser. Se a gente quiser vir com marca, o problema é nosso. Você tem que respeitar o nosso jeito. E também se a gente não quiser ser assim, respeite o jeito. E eu sempre briguei muito por isso e luto por isso. E hoje com o John Baile eu faço isso. Hoje eu começo com o meu projeto rodando como DJ, que foi minha nova paixão. Uma paixão que eu descobri com 18 anos, onde eu brincava nos bailes. Brincava de ser estagiário, porque eu fui chefe dos DJs da Furacão. Fazia escala pra quando a gente ia. A Furacão, pra você ter ideia, a gente chegou num sábado a ter 42 bailes, né, cara? Cacete. E quais foram os DJs que te influenciavam? Te influenciaram? Cara, todos até hoje. Não teve um DJ, porque todo DJ tem sua particularidade. Sim. Então, mas assim, cita aí uns 3 assim. Cara,
eu curto muito, até hoje, Batutinha, um fenômeno, porque o Batutinha era além de DJ, era produção musical. Denis, não tem como a gente não falar do Denis. Foram caras que eu me apaixonei muito. E o Malboro, por quê? Porque são 3 pessoas que são à frente do tempo. Uhum. Eles sempre levavam para o público algo além da mixagem, algo além da produção musical. Isso desde a época de Furacão e até hoje em dia. São 3 caras, 3 nomes aí, onde eu tenho no meu cartucho, que eu admiro demais, que eu acho fantástico, que toda vez que eu paro para assistir um show, eu fico de cara. Sem contar você, sem contar Zé Pretinho, Rafa Lima, a galera que, porra, também chega fazendo um conceito diferenciado. Mas dessa época de Furacão, esses são os 3 nomes que eu falo assim, ixi, que doideira. E de MC? Cara, de MC são vários. Eu curto muito Cid Indoca. Eu acho, cara, surreal. Te influenciaram de alguma maneira? Cara, todos os MCs em si me influenciavam, porque todos eles é isso que eu falo sobre a singularidade. O que o funk sempre me trouxe não era aquela coisa formada. Olha, eu não tô falando isso dos outros ritmos, mas às vezes a gente vê um artista que a gente fala, nossa, é igual ao outro. O funk nunca teve isso, cara. O funk é um cara totalmente diferente do outro, e daqui a pouco um vem, surge um... Tu não sabe de onde vem a criatividade. O cara vem e traz a criatividade. Desde aquela brincadeira do cara mandar você descer, eu posso falar, desce, desce, desce. Aí vem um amiguinho lá e fala, desce aqui, desce aqui, desce aqui, desce. Já mudou. Já mudou. Então é a criatividade do funkeiro. Então todos os funkeiros até hoje em dia me inspiram muito, porque eles têm a sua singularidade, eles têm a sua luta, eles têm a sua batalha, eles fazem aquilo que acreditam e disso eles se destacam. Eu te cortei, Cidinho Doca, e você... Cara, eu tenho o Cidinho Doca, que eu acho fenômeno, eu acho Kevin Chris, cara, um monstro. Eu acho o TH, um monstro. Assim, da nova geração. É muita gente que... Bob Rum, caraca, máximo respeito. É que muita gente da antiga, às vezes a galera hoje em dia atual, escuta assim, mas não sabe. Eles eram também bem, meu irmão, bem rockstar, meu irmão. Os caras chegavam, eram muito à frente do tempo e até hoje eles são. Você para pra trocar uma ideia com eles, é sempre enriquecedor, sabe? Grande Mr. Catra, Sapão. Pra mim, Sapão é o nosso Tim Maia do funk. Entendeu? Mr. Catra é o cara que mostrou que ele pode ser quem ele quer, a hora que ele quer e todo mundo vai respeitar. O Catra, ele tinha uma singularidade que era absurda. Ele era o único capaz de chegar em qualquer emissora do país, em qualquer festa do país, seja de A a Z, do mais rico ao mais pobre, e falar, agora vai começar a putaria e todo mundo rir, todo mundo achar aquilo ícone, achar o máximo, porque é a verdade do Catra e todo mundo vibrava e todo mundo curtia aquilo e não levava pro tom pejorativo. Porque hoje em dia você vê, tem gente que você fala oi, o cara fala, falando oi por quê? Já quer, sabe? Sim. E o Catra, ele expandiu, ele foi um dos primeiros caras a romper essas barreiras. Sim, até do mundo onde a gente não acreditava muito, que era o sertanejo, que é um ramo bem fechado. O Catra chegava entre os sertanejos e era a alegria de todo mundo, entendeu? Pelo aquele jeito dele ser, por ele defender aquilo que ele acredita. Porque é isso, João, eu não acredito entre certo e errado. A gente esbarra entre o certo e o errado em todo momento da vida. O diferencial é ser verdadeiro, fazer aquilo que você acredita. É reconhecer o seu erro, aprender com ele. E quando você bater de frente com o acerto, saber que esse é o lugar que você tem que continuar indo. Então, é isso que a vida é. Pra mim, Jonathan, sabe? E eu divido isso com todas as pessoas que eu acredito. E essas pessoas que eu falo, que eu tô dizendo, são pessoas que me mostraram isso na prática. Sim. E como é que você vê a cena hoje de funk? O maior produto de exportação do Brasil. O maior produto do streaming. A maior fonte que o Brasil tem para solucionar grande parte dos seus problemas culturais e econômicos. Porque hoje o artista de funk, ele é como se fosse o artista de hip hop dos Estados Unidos, é como se fosse um cara à frente do tempo, porque ele traz a realidade dele, ele traz um streaming muito forte, ele pode comunicar para pessoas que a gente às vezes não consegue comunicar a importância. Por exemplo, vamos chegar hoje e pegar um artista atual. Se a gente pega o Kevin Chris, as músicas estouradaças, Mais Uma Barreira Vencida, Lollapalooza, o Post Malone pedindo para ele cantar dentro do show do Post Malone, fantástico. Você acha que se o Kevin Chris chegar dentro de uma comunidade e falar, qual é, galera? Vamos estudar, tem como a gente fazer músicas com mais swing, se a gente estudar sobre a música? A galera vai ouvir. É muito melhor do que talvez um professor chegar lá de terno e gravata, não desvalorizando os professores são muito importantes, tá? Mas às vezes o aluno não quer, sabe aquele conselho de casa que a gente escuta do amigo? Às vezes a gente está em casa, infelizmente é a realidade, a gente ouve o conselho do pai e da mãe e a gente fala, você tá chato, na sua vez você quis viver, né? Agora você não quer deixar eu viver? Aí vem um amiguinho e te fala o mesmo conselho e caraca, João, você tá certíssimo. Às vezes é isso, a gente pode usar o funk como essa ferramenta.
A gente pode unificar o professor e o funkeiro. Você vê, cara, que hoje eu vejo vários amigos estudando para cursinhos. Tem funk no cursinho, é muito irado, sacou? Aí o cara fazendo a rima em cima da matéria do cursinho. É isso que a gente tem que pegar. Não é ter vergonha de assumir o funk como ritmo brasileiro, não é ter vergonha do funk. Não, vamos abraçar. O funk também é ritmo nosso, assim como o samba. Passa por vários preconceitos, tem muito o que crescer. Tem coisas boas, tem coisas ruins, como em qualquer área. A gente não tá livre disso em nenhum lugar. E o funk não é diferente. Então, ao invés de a gente apontar o dedo, ao invés de a gente julgar, por que a gente não passa a guiar? Por que a gente não passa a orientar? Eu vi uma entrevista tão maneira da Anitta, onde ela falava que ela não, com 18 anos ela não tinha ido na Lagoa ainda. Que é uma realidade. Sim. Choca, mas é uma realidade. A gente está falando de um bairro. Sim. Onde talvez se você pegar um ônibus é 1 hora de distância, sim, 40 minutos de distância. É isso. Ao invés de a gente apontar o dedo, a gente pode usar o funk como uma ferramenta para trazer essa galera pra gente renovar, mostrar que existem outros caminhos. Então, cara, eu acho que o funk, eu tenho a certeza que o funk é o maior produto de exportação, um dos ritmos mais fortes do mundo. Do mundo. Porque quem viaja sabe, quem não viaja, a internet está aí para mostrar isso. Que o funk, onde chega, ele alastra uma multidão. Não importa se você sabe falar português, inglês ou não. Você vai na batida, você vai no swing, você vai na melodia e vai embora. Eu ia te perguntar o que você acha que vai acontecer com o funk no futuro, mas eu acho que você já respondeu. Total. Toma aí, monstro. Quer fazer mais nenhuma não? A gente... Tchau, bicho.